Olá, eu sou a Vera Belchior, sou naturopata e hoje vamos falar sobre a relação entre a candidíase e a fertilidade. De que forma é que a candidíase impacta a saúde e como é que esse impacto na saúde da mulher pode causar ou não problemas ao nível da fertilidade. Então, em primeiro lugar, há que perceber que o conhecimento que temos, acerca da vulvovaginite causada pela Cândida, ele situa-se principalmente em relação à sua frequência e à sua recorrência, ok? É importante salientar isto. Mas agora perceber, afinal, o que é a Cândida? Nós conhecemos normalmente o nome Candida albicans e a Candida albicans é um fungo e é a forma mais comum de candidíase na mulher e é uma das principais responsáveis pelo aparecimento de infecções vaginais por fungos logo a seguir à vaginose bacteriana. Este fungo vive em harmonia com uma variedade de outros micro-organismos no nosso corpo e, acreditemos ou não, quando estão em equilíbrio, eles oferecem benefícios à nossa saúde, uma vez que têm a capacidade de reconhecer e defender-nos de agentes patogénicos, matando bactérias ou outros micro-organismos que podem causar dano na nossa saúde. Portanto, há que ter essa perspectiva que a cândida em si não é um fungo que nos faça mal, apenas se transforma num fungo patogénico quando cresce de forma excessiva. Quando falamos em cândida, estamos a falar num género. A cândida é um género de classe de fungos que apresenta mais de 20, mais de 30 espécies diferentes. De todas as espécies, aquelas que são nos mais comuns, mais estudadas atualmente, são cinco, que são a Candida albicans, está mais conhecida ou mais relacionada com a candidíase, depois temos a Candida glabrata, a Cândida tropicalis, este tipo de Cândida, este género, um, esta espécie de Cândida está muito relacionada com doenças inflamatórias intestinais, o que é algo bastante interessante. E depois temos a Cândida parapsilosis e temos a Cândida krusei. São os cinco tipos mais estudados e mais comuns de Cândida. A Cândida, ela, quando está em quantidades adequadas no nosso intestino, como eu disse há pouco, não apresenta efeitos negativos para a nossa saúde. Mas quando começa a proliferar, quando hum, fica em concentrações demasiado elevadas, transforma-se num patobionte, num agente patogénico, e pode resultar numa estimulação de diversos fatores que depois vão causar problemas de saúde para o nosso corpo, como, por exemplo, a secretação de metabolitos que podem prejudicar a barreira intestinal, a inibição da ação de bactérias benéficas do nosso intestino, como por exemplo os lactobacilos. Além disso, a Cândida também tem a capacidade de mudar de formato e enganar o sistema imunitário para ficar ainda mais invasiva e conseguir fixar-se às mucosas intestinais. Curiosamente, hum, ela vem apetrechada de capacidade, porque ela tem, ela além de ter esta capacidade metamorfa, né, de mudar, de se adaptar, de mudar de formato, de se transformar, ela também tem capacidade uma capacidade de adesão muito elevada, o que dificulta a sua eliminação do ambiente onde se encontra. E depois, como ela produz enzimas, como por exemplo as fosfolipases, ela consegue ter a capacidade de quebrar os lípidos da membrana celular do hospedeiro, neste caso da mulher, ou do homem, pronto, e as proteinases que promovem a destruição destas estruturas proteicas da célula,
que vai criar problemas para a nossa saúde. E todo este mecanismo de ação vai auxiliar a Cândida a formar uma coisa que chama-se o biofilme, que é uma espécie de escudo protetor, que tem como função proteger a Cândida do sistema imunitário e de se comunicar com outros micro-organismos. Além disso, o uso excessivo de antibióticos, por exemplo, ou o uso de contraceptivos orais de forma prolongada, a terapia hormonal de substituição, um sistema imunitário assim mais fragilizado, os níveis de açúcar no sangue constantemente alterados contribuem muito para que ela ganhe vantagem sobre o nosso organismo. Mas lá está, é como eu disse no início, é importante sabermos que existem várias espécies e que elas fazem parte do nosso microbioma, certo? Então, o problema só surge quando existe um crescimento excessivo deste fungo. E para isso acontecer, como eu disse, têm que estar presentes determinadas condições que favoreçam um ambiente no qual a Cândida tenha a capacidade de se proliferar, de se multiplicar. Os fatores, quando falo de vários fatores, falo, como disse há pouco, do uso de anticoncepcionais orais, falo da presença constante em ambientes úmidos, como por exemplo piscinas, falo das alterações intestinais, das hiperglicémias, por exemplo, pessoas que têm hábitos tabágicos muito enraizados. Também existe uma componente genética, embora uma predisposição genética, embora não seja a maioria dos casos. O stress crónico, que se fala muito, mas acho que ainda hoje não se dá a importância que se devia dar ao stress crónico. A idade também pode ser um fator que permita o crescimento excessivo deste fungo. O uso frequente de antibióticos, como falei há pouco, de antiácidos, de cortisonas, enfim, existem várias causas, vários fatores e que é importante estarmos atentos a eles, principalmente se tivermos sintomas associados a um excesso a um crescimento excessivo de cândida no nosso organismo. E quando os fatores, todos estes fatores, ou vários destes fatores, não precisam ser todos, mas alguns destes fatores conjugam e, de alguma forma, ocorre um crescimento excessivo da cândida e este localiza-se na área genital, nós denominamos como candidíase vulvovaginal, que, como eu disse há pouco, nada mais é do que uma infecção genital causada pelo crescimento excessivo deste fungo. Os sintomas, diria que a esmagadora maioria das mulheres está consciente tem conhecimento dos sintomas que uma candidíase vulvovaginal apresenta, mas os mais comuns incluem o prurido vaginal, ou seja, bastante comichão a nível vaginal, principalmente na vulva, corrimentos branquiçados espesso, este pode ou não ter odor, um odor assim mais desagradável, como por exemplo assim, um odor a fermento, algum inchaço, alguma irritação ou pequenas fissuras na vulva, uma sensação de ardor após ou durante a relação sexual ou mesmo enquanto se urina e algo que, como estes sintomas podem não estar todos presentes, algo que às vezes leva um bocadinho mais de tempo a se desconfiar de uma candidíase vulvovaginal são os gases e o inchaço, porque estes podem estar presentes sem os outros estarem. Então, por vezes, pode haver um pouco mais de dificuldade em chegar à causa do problema, mas os gases e o inchaço são de facto um dos sintomas que mais pessoas apresentam e que ao lado do prurido vaginal é capaz de serem aqueles mais incomodativos.
Mas o que é que isto tem a ver? Perguntam-me vocês, o que é que tem a ver com o saúde fértil da mulher? Pode ter, pode não ter. Se só tens infecções fúngicas de forma esporádica, como por exemplo uma vez por ano, então provavelmente não vai afetar a tua fertilidade. Mas se tens infecções vaginais recorrentes, então estas inevitavelmente vão afetar a flora vaginal, o que pode dificultar a vida ao esperma. E embora, que é importante esclarecer que o esperma não é destruído pela presença da candidíase, ok? Portanto, embora ele não seja destruído pela presença no crescimento excessivo da cândida, o que é que pode acontecer? A candidíase pode, aliás, o esperma pode apresentar alguma dificuldade em alcançar a abertura cervical devido ao quê? Aquilo que falámos há pouco, às alterações na consistência do muco cervical. E além disso, a resposta inflamatória do corpo para combater a infecção também se torna hostil para o esperma. Portanto, ter uma candidíase vulvovaginal, se já por si constitui um desafio para o sistema imunitário e se tiveres ainda outros problemas de fertilidade, pode-se então tornar um desafio ainda maior para o corpo se este estiver constantemente, não é, a lutar contra o crescimento excessivo da cândida. Portanto, acaba por ser um desafio acrescido que vai dificultar a vida ao esperma. Então, o que é que podes fazer ou o que é que podemos fazer? Existem várias estratégias e, como eu digo com frequência, depende muito do caso clínico que temos em mãos. Mas há estratégias que são de facto transversais para todas as mulheres e que têm como base o quê? Têm como base o tratamento, têm como base de tratamento a promoção da saúde digestiva, através do quê? Através, claro, de alterações na alimentação, para uma alimentação anticândida, ou seja, uma alimentação baixa em nutrientes, não, mas baixa em substâncias que vão alimentar este fungo. Então, ao mesmo tempo que se adota uma alimentação anticândida, também se tem que estruturar estratégias terapêuticas que reduzam a cândida, a sua quantidade, e principalmente o respectivo biofilme, aquela capa protetora que a cândida tem, para depois reequilibrar a flora intestinal e a função hepática. Por fim, após este processo, é importante nutrir o sistema imunitário e garantir que não existem carências nutricionais que vão depois, acabam, porque se elas não forem comatadas, vai acabar por ser uma pescadinha de rabo na boca e vai voltar tudo ao início. Então temos sempre que garantir um reforço de uma boa nutrição do sistema imunitário e garantir que não existem carências nutricionais que ficam pendentes de tratamento. No que respeita à alimentação, neste caso a alimentação anticândida, por norma, quem apresenta um crescimento excessivo da cândida possui, isto é por norma, não quer dizer que sejam todos, mas por norma possuem hábitos alimentares irregulares. O que é que eu quero dizer com isto? São hábitos alimentares baseados em alimentos ricos em açúcar, e quando digo açúcar não digo apenas o chocolate, ok? Digo, por exemplo, o chocolate ou as gomas, mas digo, por exemplo, as bolachas, os cereais de pequeno almoço, as barritas, que muitas vezes pensamos que é algo que é saudável, mas não é. E, e além do consumo de alimentos ricos em açúcar, por norma, quem tem candidíase também tem carência vitamínica, tem uma alimentação pobre em fibras
e também uma alimentação pobre em componentes antioxidantes. Além disso, por norma, também apresentam um consumo moderado a elevado, vá, de alimentos do tipo fast food. Qual é o problema destes alimentos? Estes alimentos estimulam a redução de um outro fungo que vive no nosso organismo, que é o Saccharomyces, que é uma espécie de fungo muito importante para a nossa saúde do intestino e que é necessário para competir com a cândida. Então, se nós reduzirmos este fungo, a cândida não vai ter outros fungos que vão competir com ela. Então, é extremamente importante garantirmos que reduzimos ou eliminamos, de preferência, o consumo de alimentos do tipo fast food. As dietas ricas em hidratos de carbono, para as pessoas que possuem uma candidíase ou que estão presente ou perante uma candidíase de repetição, também têm o potencial para aumentar uma coisa que é o teor de etanol sanguíneo. E isto vai, se ele aumenta, pode resultar de forma crónica, não é? Se existe um aumento crónico, o que é que acontece? Pode resultar em complicações para o fígado, como por exemplo uma estenose hepática que vai causar uma diminuição na capacidade do fígado de eliminar substâncias indesejáveis no nosso corpo, neste caso, tudo o que são substâncias que são excretadas pelo biofilme, pela cândida, que são tóxicas para o nosso corpo. Se o fígado não conseguir eliminar, como podem ver, o efeito não é o melhor. E além disso, ainda em relação aos hidratos, a cândida tem como a principal fonte de carbono para o seu metabolismo a glicose. Portanto, as dietas ricas em hidratos refinados, elas o que é que fazem? Elas vão favorecer o desenvolvimento da cândida e devem então, para evitarmos que isso aconteça, quem tem candidíase deve adotar um consumo reduzido de hidratos de carbono refinados, né? Estamos a falar de massas, de pão branco, de arroz branco, de farinhas, pelo menos durante um período de tempo, para conseguir reverter este crescimento excessivo da cândida e melhorar a condição de saúde da mulher. Por isso, é muito importante a ingestão adequada de fibras alimentares para controlar os níveis de glicose durante a absorção intestinal. É muito importante haver um bom aporte proteico, se possível dar preferência a proteínas vegetais, que vão estimular o desenvolvimento de um fungo que é o penicillium, que produz a diminuição da quantidade também da cândida e, como tal, auxilia na sua redução, na melhoria dos sintomas. E no que diz respeito à alimentação, nós devemos também evitar o quê? Aquelas coisas básicas, o álcool, a gordura saturada, como falámos há pouco, do tipo fast food, o açúcar que falámos há pouco, tanto aquele simples, óbvio, como o açúcar escondido nos alimentos, os adoçantes, e também alguns alimentos que possuem um risco de serem mais suscetíveis à contaminação por fungos, como por exemplo o amendoim. O amendoim é daqueles alimentos que facilmente é contaminado por fungos. Portanto, se conseguires conseguires implementar estas regras durante um período de tempo na tua alimentação, no teu dia a dia, vais ver inevitavelmente uma melhoria gradual, mas significativa dos sintomas da candidíase. Além disso, não fosse eu naturopata, tinha que falar de plantas medicinais, não é? Portanto, as plantas medicinais para a erradicação das infecções fúngicas, elas têm uma longa história no uso da naturopatia e da fitoterapia, não é? A planta, quer seja através da planta inteira ou através de componentes de uma planta que podem ter diversos compostos com substâncias ativas que vão favorecer o organismo e que possuem propriedades, por exemplo, propriedades antifúngicas, que sejam elas
inibitórias ou eliminadoras dos fungos. Além disso, possuem componentes, substâncias ativas anti-inflamatórias que também são bastante importantes nesta fase dentro do tratamento da terapêutica, das estratégias terapêuticas para a eliminação de uma candidíase. As plantas que existem são várias, são mesmo bastantes. Trago-vos aqui algumas, mas mais uma vez digo, o uso das plantas depende muito de caso para caso, de mulher para mulher, de histórico clínico para histórico clínico, está bem? Não existem plantas que sejam adequadas a todas as pessoas, depende se as pessoas têm condições de um historial de doenças posteriores à candidíase, anteriores à candidíase, depende se tomam medicamentos, se não tomam, depende se têm algumas limitações ou sensibilidades alimentares, portanto vai depender de vários fatores. Mas aquelas que comumente se utilizam passam pela equinácea, para fortalecer o sistema imunitário, pelo óleo de coco, que é muito conhecido, existem vários estudos que mostram sua eficácia para combater uma candidíase, o alho, a canela, a berberina, porque a berberina vai estabilizar os níveis de açúcar no sangue, o que vai permitir haver ali um controle da glicose, a melaleuca, que é um antifúngico, o orégano, o gengibre e a unha de gato. Mas existem outras, como por exemplo a uva ursi, existe o urando, por exemplo, existem várias que se podem utilizar. E também, como disse há pouco, os ativos anti-inflamatórios, né, que passam, por exemplo, a curcuma, o alcaçuz, a boswellia serrata, que também são bastante importantes, claro, dependendo de caso para caso, mas que são bastante importantes para auxiliar a recuperação da barreira intestinal. Além disso, e de acordo com alguns estudos científicos, o óleo de orégano, esse sim, tem-se mostrado um excelente antifúngico. O óleo de orégano, neste caso, o óleo essencial, que além de auxiliar a destruição daquela estrutura do biofilme, ele possui uma ação antioxidante. Mas como tem que ser tomado com muita precaução, eu recomendo sempre que contactes algum profissional de saúde para te orientar, ok? E como dizia, estes são exemplos de algumas das plantas que falei, estão a ver a equinácea, a melaleuca, o orégano, portanto, o uso, a recorrência, recorrer, quero dizer, a plantas medicinais é uma grande vantagem, porque tem uma multiplicidade de ações e uma atividade de amplo espectro contra vários agentes patogénicos, né? Seja eles bactericida, fungicida ou parasitária. E por norma, claro que sempre com bastante cautela, têm perfis de efeitos colaterais observados, mas que são modestos quando comparados com outros medicamentos. Além de serem norma não existe sempre exceção à regra, por norma são bem tolerados pela maioria dos adultos. Ainda assim, como eu tenho estado a dizer de forma recorrente, podem surgir interações medicamentosas, pelo que nunca é demais salientar a importância de consultares um profissional de saúde antes de tomares qualquer composto, seja ele fitoterápico, um suplemento ou um medicamento, ok? Então, terminei o que queria falar hoje. Espero que esta informação te tenha feito sentido e que, caso surja alguma dúvida, algum comentário que tenhas, podes sempre deixar na caixa de comentários deste vídeo. Até breve.